muito melhor. E agora? Também acho, viu? Número legal, declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Indago ao eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor Celso Matuque Ferres Júnior, se deseja a vista de alguns processos constantes da nossa pauta. Senhor presidente, no momento não há interesse do Ministério Público. Palavra dos conselheiros ao início da sessão, se desejarem. Podemos partir para a ordem do dia. Item primeiro é um contrato do metrô com a MAF Seguros Gerais S.A. Antecipei a vossas excelências, tanto o relatório quanto ao voto, de se observar que houve algumas ponderações iniciais da auditoria, mas que as preocupações foram espancadas durante a instrução com as informações trazidas pelo metrô, de sorte que a instrução é favorável e eu vou acompanhar as manifestações da TJ, da Procuradoria da Fazenda do Estado, e voto pela regularidade do pregão eletrônico 41313277 e do subsequente contrato. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Itens 2 a 5 cuidam de um contrato da Secretaria da Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Acompanha o contrato prestação de contas de diversos exercícios. O relatório é pelo reconhecimento da regularidade formal do ajuste inicial, porém condena as prestações de contas diante dos apontamentos que foram escrutinados durante a instrução. E tem razão as manifestações técnicas, os procedimentos para formalização dos termos de ratificação, de extrato, não apresentam óbices à sua aprovação. Mas a defesa se mostra muito fraca para justificar as falhas nas contratações de obras e serviços médicos e não médicos apontadas pela fiscalização, na falta de aprovação do plano de cargos, salários e benefícios sociais, insuficiente controle dos encargos sociais, tanto próprios quanto de suas contratadas, divergência entre quantitativos de exames realizados e pagos, além do registro de consultas simultâneas e pagamentos a contratados em desacordo com o ajustado. Nessas condições, eu encurto razões, acompanho manifestações conclusivas do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade formal do termo de retificação 2, pelo conhecimento do extrato e pela irregularidade das prestações de contas dos recursos repassados nos exercícios 2010, 2011 e 2012, na forma do artigo 33 da Lei Complementar 709. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço vênia de Vossas Excelências para retirar o item 6, volta ao gabinete para reestudo e transfiro a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminentes procuradores, doutora Cláudia Nicolau, doutor Celso Matuque Ferres Júnior, nosso secretário-diretor-geral, a todos os presentes. O item 7 é o primeiro item estadual ao meu encargo e cuida das contas de 2013 da Defensoria Pública do Estado. A instrução, como puderam constatar Vossas Excelências, é convergente no sentido da regularidade, encaminhei a íntegra de relatório e voto pela regularidade das unidades descritas na página 5 e regularidade com ressalva daquelas dispostas na página 6, quitando os ordenadores de despesa, liberando os responsáveis por adiantamentos e pelo almoxarifado. Em discussão. Apenas um esclarecimento, senhor conselheiro. Esta recente auditoria que foi elaborada pelo tribunal não atinge esse exercício. Está fora, teve decisão específica e ficou fora da instrução em todos os seus aspectos. Está perfeito. Acompanho Vossa Excelência. Continua a discussão. Encerrado. Aprovado. No item 8, cuida-se de concorrência e contrato da Unicamp com a consultora Manara, construção de prédios do campus de Limeira. A instrução converge no sentido da aprovação, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Item 9, concorrência contrato CPTM consórcio TS, manutenção linhas 11 e 12, o objeto. A instrução de engenharia, chefia de ATJ e PFE pela regularidade, já a MPC e SDG pela irregularidade. A questão a ser dirimida nos presentes autos se refere exclusivamente à adequação da pesquisa prévia de preços apresentada pela Origem.
Verberada pelos órgãos instrutivos a inexistência de cotações dos valores praticados junto ao mercado internacional. A esse respeito, reconheço que a CPTM corriqueiramente tem contratado o fornecimento de itens específicos cujo balizamento de preços melhor seria estabelecido em consulta perante empresas atuantes em outros países. Contudo, o caso em exame demanda, a meu juízo, solução diversa. Digo isso pelo fato de que, na situação em comento, os serviços contratados se compõem basicamente de mão de obra, 34,30%, e locação de equipamentos, 45,58%, indicando a pertinência da obtenção de valores no mercado interno, consoante demonstração nas alegações oferecidas pela origem. Do mesmo modo, logrou a defesa apresentada esclarecer que a formação de seus preços não se vincula à atualização pelos índices da FIPE, mas utiliza pesquisas originárias de diversas fontes para consolidar os relatórios orçamentários, como bem asseverou chefia de ETJ em sua manifestação. Ante o exposto, acompanhando aqueles que assim igualmente entenderam, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 10. Concorrência, contrato, termo aditivo de retificação, rescisão amigável da EE com construtora Conveg, execução de obras de implantação da barragem de uso múltiplo no rio Jaguari-Mirim. A instrução dividiu-se. Apesar do longo lapso de tempo havido entre a celebração do contrato, maio de 2010, e a formalização do termo de rescisão, março de 2016, quase 6 anos, verifica-se que o contrato não se aperfeiçoou, na medida em que, apesar de prorrogado seu prazo de vigência e concedido o reajuste do preço inicialmente ajustado, não houve sequer emissão da ordem de início de execução, expirando-se o prazo do ajuste e a formalização do termo de rescisão em comum acordo pelas partes. De igual modo, apesar do empenhamento de valores tanto inicial quanto do acrescido mediante termo aditivo a título de reajuste, não foi possível a execução contratual, sendo os empenhamentos anulados, não havendo assim nenhum dispêndio por parte da administração. Toda essa situação foi cabalmente documentada pelos comprovantes documentais, de modo que, não havendo despesa a ser analisada, não resta outro caminho, senão a declaração da extinção do processo sem análise de mérito com remessa dos autos ao arquivo. Entretanto, pondero, junto a vossas excelências, a expedição de ofício ao DAEE, expressando severa advertência em face do quanto constatado no presente processo, que, se não registrou despesa pública efetiva, caracterizou de modo patente falta de cuidado, planejamento e, ao que se é dado concluir, pressa mais de contratar do que de bem montar um empreendimento cuja contratação representaria tão somente seu corolário. Em discussão e votação, aprovado. Item 11. Prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Secretaria da Cultura, Associação dos Amigos do Paço das Artes, Francisco Matarazzo Sobrinho. Com a instrução, voto pela regularidade com recomendações. Em discussão e votação, aprovado. 12. Recurso ordinário interposto pela Fundação para Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais, FUNCRAF, contra a sentença que negou registro de admissão de pessoal. PFE e SDG são pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. As admissões referem-se à atividade meio da entidade, devendo, portanto, ser realizadas através de regular concurso público, não sendo admitida a utilização do regimento interno para tal finalidade. Quanto ao pleito de cancelamento da multa formulada, considerando reduzido o número de admissões, bem como o conteúdo da defesa, que demonstra a boa-fé da conduta do administrador, penso possa ser atendido. Para essa finalidade, do provimento parcial. Em discussão e votação, aprovado. 13. Também recurso de admissão de pessoal. O recorrente é o próprio objeto, o servidor objeto do registro, que foi negado, é um médico, tendo em vista acúmulo ilegal de cargos. A instrução de ATJ e SDG pelo não provimento, o PFE pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A admissão do Dr. Tiago Gouveia Herbst seguiu os pressupostos legais, sendo processada após demonstração de existência de cargo vago, regular realização de concurso, devidamente divulgado, aprovação dos candidatos em obediência à ordem de classificação. O problema se cinge unicamente ao acúmulo, que durou 3 meses e, em seguida, foi eliminado. Eu penso que a matéria seja passível de provimento, e assim voto. Em discussão e votação, aprovado.
Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 14, em exame contas de 2010, da Companhia Paulista de Eventos e Turismo, a CPTUR, Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Estado do Turismo. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade. No caso concreto, há de se ter em conta que esse é o exame do primeiro ano das atividades desenvolvidas pela companhia, tendo em vista que foi constituída em 12 de janeiro de 2010. Verifica-se a boa ordem dos atos praticados pela companhia, inclusive que os óbitos destacados à instrução da matéria foram elucidados com as justificativas apresentadas. Nessa conformidade, acompanho a TJ e PFE e voto pela regularidade com ressalva das contas da companhia no exercício de 2010, com recomendação. Em votação, aprovado. Em 2015, aqui o item 15, contas da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2012. Instrução a TJ, PFE e MPC pela regularidade. Encaminhei previamente relatório e voto. Acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Item 16, em exame uma rescisão unilateral do contrato firmado entre a Sabesp e a empresa Saenge Engenharia. A terceira DF concluiu pela regularidade, acompanhada pela PFE. MPC também se manifesta pela regularidade. Eu ressalto que o pregão e o contrato já foram julgados regulares por essa Câmara. Conforme constou da instrução processual, a rescisão unilateral em exame decorreu da inadimplência da contratada, a qual reiteradamente deixou de cumprir o objeto ajustado, culminando na aplicação de penalidades à contratada, nos termos das normas que regem a matéria, com multa de 10% sobre o valor atualizado da contratação, perda da garantia contratual prestada e suspensão cadastral pelo prazo de 2 anos. Em face do exposto, eu tomo conhecimento da rescisão unilateral do contrato. A relatora conhece a decisão. O plenário acompanha a manifestação de Vossa Excelência. E, por fim, o item 17, na pauta estadual, um convênio entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. A instrução de PFE e MPC pela regularidade. Aqui nós estamos analisando um contrato firmado em 2012 e o ajuste anterior já foi considerado regular por essa Corte. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria estadual, cumprimento a doutora Cláudia Viviane Nicolau, eminente representante da Fazenda do Estado, e passamos a examinar os feitos municipais. Eu relato o item 18, é um contrato da Prefeitura de Sumaré com NutriPlus Alimentação e Tecnologia. É inviável a aprovação nos aditamentos 1 a 4 celebrados pelo município ante o decreto de irregularidade. Quanto aos aditivos seguintes, não fosse, além disso, né, da contaminação, falhas graves foram observadas ao longo da instrução e merecem, a meu ver, especial destaque. No que tange ao 5º aditamento, malgrado alegações de elevação da demanda, a Prefeitura não ofereceu evidências do aumento de alunos beneficiados com a merenda que justificasse um acréscimo de quantia correspondente a exatos 25% do valor originalmente ajustado. Mera alegação de aumento do corpo docente municipal, desacompanhada de qualquer documento, se revelou francamente insuficiente para sustentar a expressiva majoração. Tampouco merece beneplácito o aditivo seguinte, ainda que admissível o reajuste anual do preço unitário da merenda, de 76 centavos para 81, o reequilíbrio econômico-financeiro, promovido pelo 6º aditamento, carece de maiores explicações. Arrimado na suposta necessidade de contratação de 51 merendeiras destinadas às novas unidades de ensino, não logrou a contratada demonstrar a efetiva inclusão das profissionais em seu quadro de pessoal. A municipalidade, por seu turno, silenciou quanto à perspicaz observação da equipe de fiscalização,
que, ao analisar a minuta de contrato, constatou jamais ter integrado seu objeto à atividade merendeira. Não bastasse, o contrato determinava que o eventual fornecimento dessa espécie de mão de obra, por liberalidade da empresa, não deveria acarretar ônus ao município. Ao final, levando em conta o acréscimo não comprovado de alunos e a irregular contratação de merendeiras, as despesas mensais com ajuste praticamente dobraram, saltaram de R$ 641 mil, mais ou menos, para R$ 1.179.000, sem qualquer documentação. Voto pela irregularidade. Os termos aditivos 1 a 6, relativos ao contrato 86 de 3, firmado entre a Prefeitura de Sumaré e Nutriplus Alimentação. Multa de 160 UFESPs, nos termos do artigo 104 da lei. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de São José dos Campos contrata o consórcio CG8 Construtoras Associadas Joseense. Já antecipei relatório e voto, ainda que não haja óbice de comprovação de capacitação econômica e financeira do consórcio vencedor do certame, e conquanto possa assistir razão ao município na questão da ausência de cláusula de reajuste, devido ao prazo curto de 300 dias, não escapa à vista francas omissões no ato convocatório e de se estranhar no município do porte e da importância de São José dos Campos. Decisivas, potencialmente nocivas ao ambiente da disputa, em concorrência marcada pela evasão de competidores em busca da consecução de objeto comum. Em condições normais, o embate seria intenso. Aqui, restaram apenas 3 propostas comerciais num universo de 41 interessados. Refiro-me a hipóteses simuladas por esse colente tribunal, que conta com publicidade na imprensa oficial e, portanto, muito antes da instauração da aludida concorrência, em setembro de 2008, de que é exemplo a ausência de fixação de quantitativos mínimos de prova de execução pretérita do objeto, incutindo a margem, conveniência e do interesse, subjetividade na aferição da efetiva capacitação operacional do proponente. Profissional autônomo, mediante contrato de prestação do serviço, não faria parte das hipóteses de comprovação de vínculo profissional do responsável técnico. E mais disto, não resta dúvida de que, na prova de irregularidade fiscal, os tributos passíveis de comprovação de adimplemento devem cingir-se apenas àqueles adscritos à natureza do objeto licitado pertinente ao ramo de atividade ou compatível com o objeto, restando à margem, no edital do certame, os tais tributos imobiliários. Consigno a margem de impugnação passível de se impor ao caso em exame, que é de toda conveniência a explicitação do edital, da aceitação de certidão positiva com efeito negativo para fins de comprovação de irregularidade. Em curto razões, voto pela irregularidade da concorrência do contrato com multa de 200 UFESPs. Está em discussão? Votação aprovada. O município de Sorocaba está requerendo adiamento para exercer o seu direito constitucional à ampla defesa. O cartório, neste caso, não abriu vista ao final da instrução, então é legítimo o pedido de adiamento. A matéria vai ao cartório, vista de 5 dias, retorna na semana que vem. Item 21, Prefeitura Municipal de Artur Nogueira contrata a construtora Clark para obras de construção e estação de tratamento de esgoto. As justificativas são insuficientes para afastar as falhas apontadas. Inicialmente, embora regularmente instados, os responsáveis não produziram defesa quanto aos apontamentos da assessoria técnica. Ainda que algumas supostas impropriedades pudessem ser afastadas, a desaprovação do procedimento em perspectiva é medida que se impõe. Aqui, confusa aglutinação de exigências relacionadas à qualificação técnica operacional e profissional no mesmo dispositivo, estabelecimento de quantitativos mínimos para ambas, vedação do somatório de atestados, contrato autenticado de prestação do serviço, tudo isso foi apontado na instrução, o que me leva a votar pela irregularidade da licitação e aplicação de multa correspondente a 200 UFESPs ao responsável. Está em discussão o voto. Em votação, aprovado. Prefeitura de Barra do Chapéu contrata Antônio Carlos Carvalho Ribeiro para prestação do serviço de transporte coletivo de alunos. Boa parte dos apontamentos ficou esclarecida, mas permanecem sem explicação falhas graves. Começar pela deficiente pesquisa de preços, conduzida pela administração, cujos valores sugerem flagrante discrepância com o mercado. O valor unitário ajustado
R$ 1,78 por quilômetro rodado, extrapola por larga margem o preço observado na planilha CADTER, que é de 65 quilômetros rodados, por quilômetro rodado. Ainda que o município, de fato, não estivesse atrelado à pesquisa promovida no âmbito estadual, o tamanho descompasso não pode ser ignorado. Indica que os parâmetros adotados pela Prefeitura não corresponderam à realidade do mercado. Também merece reprovação a obrigação de que os veículos empregados na operação fossem emplacados e licenciados no município. Excesso injustificável, tecnicamente, que, obviamente, privilegiou a única empresa sediada no município, solitária licitante, ao final contratada e, curiosamente, responsável pela prestação do serviço de transporte escolar até a realização deste torneio em contratação direta. Não espanta, assim, que a única empresa a aderir ao processo seletivo tenha oferecido proposta idêntica ao valor orçado. Uma série de coincidências. Eu voto pela irregularidade do pregão e multa de 160 UFESPs. Está em discussão e votação. Aprovado. O consórcio Memorial Parque Jardim dos Girassóis, que é contratado nos itens 23 e 24, requer um adiamento para fim de preparar uma sustentação oral em razão da complexidade da instrução do feito. A matéria, então, fica adiada, está deferido o processo de adiamento, vista em cartório e, oportunamente, a matéria volta ao nosso escrutínio. Os cumprimentos ao doutor Aveleda, aqui presente, as homenagens da Corte. Contas da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, exercício 2013, é o item 25. Item 26 são as contas da Câmara Municipal de Nuporanga. Item 27, contas da Câmara Municipal de Olambra. Todas elas, o voto vai acompanhar a instrução que propõe reconhecimento da regularidade dos demonstrativos, com as recomendações, determinações e ressalvas onde se comportarem. Está em discussão e votação. Aprovados os votos do relator. Também Hernani Bilotti Primazzi, prefeito de São Sebastião, requer a retirada de pauta. Mas aqui eu observo que esse processo já foi retirado em 23 de fevereiro, para a entrega de memoriais. 29 de março, 12 de abril. Eu não vou ficar retirando isso aqui eternamente, não. Vamos ao voto. E, aliás, o voto contraria a instrução e vai propor a emissão de parecer favorável. De observar, se ele soubesse, não pedia adiamento, mas vai ficar adiando tanto. O que foi apontado aqui de fundamental? Pelo setor de economia, entendeu que os déficits orçamentários de 5,55 e o financeiro, 23 milhões, e crescimento da dívida de curto prazo e estoque da dívida ativa, e também uma falta de pagamento de parte dos requisitórios de baixa monta, comprometeriam as contas. E este parecer foi acolhido pela chefia da TJ, o Ministério Público e SDG. Mas eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, os números positivos da administração. Ensino com 28,67%, Fundeb 100%, pessoal do magistério 81,64%, pessoal 49,99%, bem abaixo do limite. Saúde com 40,35%, muito acima do mínimo de 15%. Transferências ao Legislativo em ordem. De sorte que esses números sempre mostram contas boas, contas equilibradas. E o grave pecado do 5,5 orçamentário me fez examinar a questão da abertura de créditos suplementares, né? O que aconteceu aqui de importante, os créditos suplementares. Transposições, remanejamentos e transferências corresponderem a 22,55% da despesa fixada e autorizada pela lei orçamentária, 40%. Então, ficou pouco mais da metade do autorizado. Evidentemente, isso não desnatura a prudência da gestão pública e o equilíbrio exigido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, um tema muito em voga ultimamente, que é o equilíbrio na execução do orçamento. Acolhidos os cálculos da origem, um déficit orçamentário de 5,52, que, diante do porte do município, diante
do comportamento da execução orçamentária, não se afigura nenhuma excrescência. Um déficit financeiro equivalente a 27 dias de arrecadação, incapaz de subverter orçamentos e gestões futuras. E quanto aos requisitórios de baixa monta, o exercício quitou a quantia consignada no mapa orçamentário, bem como conseguiu demonstrar, por meio do documento, a liquidação no prazo de 90 dias do saldo relativo aos requisitórios de baixa monta incidentes no exercício. Em resumo, raramente eu deparo com contas tão boas, especialmente no município da complexidade de São Sebastião. Eu proponho a emissão de parecer favorável. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 29, contas do prefeito do município de São João de Iracema. A proposta acompanha a TJ e Ministério Público. Parecer favorável com recomendações. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeito de Ibaté, exercício 2014. Parecer favorável, acompanhando o Ministério Público. Aqui, interessante, o Ministério Público é favorável, a SDG é contra. A assessoria técnica é desfavorável. Vossa Excelência está ficando bem bonzinho, né? Estranho. E o voto vai acompanhar a assessoria técnica, a chefia e a SDG. Parecer desfavorável, diante da extrapolação do limite de gastos sem recondução no prazo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão e votação. Aprovado. Parecer desfavorável à proposta nas contas do prefeito de Queluz, gastos com pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve recondução do excedente no período legal, excluído o montante relativo aos repasses financeiros à Santa Casa. Ainda assim, se vê que os gastos com pessoal do período alcançaram 55,97. Manutenção de excessivos dispêndios nos 4 quadrimestres seguintes, daquele em que inicialmente se detectou a anomalia, demonstra que a administração não se preocupou em reconduzi-los na forma prevista na lei. Em resumo, a proposta é de parecer contrário. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Marcelo Augusto Totti, diretor do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, em admissão do pessoal. São 2 professores. A razão, a meu ver, está com o recorrente. Houve processo seletivo, os critérios foram objetivos e restaram caracterizados excepcional, a meu ver, interesse público, necessidade temporária das contratações, motivadas pelo afastamento de professora titular. Eu conheço e dou provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço vênia para retirar. O item 33 retorna ao gabinete para reestudo. O Instituto de Gestão da Noroeste Paulista, GEPROM, também requer a retirada de pauta, adiamento e vista em cartório para articular uma defesa. O cartório abriu prazo para vista após a instrução em janeiro. O Instituto não se interessou, mas considerando que é o terceiro que é contratado, se fosse o município, não concordaria com o adiamento, mas o terceiro interessado nem sempre acompanha o diário oficial. A matéria fica adiada para prestigiar o direito de defesa aqui do GEPROM. Volta ao gabinete e vista ao interessado. Prefeitura de Roseira, apartado, exame de despesa e publicidade em jornais de circulação local, taxa de arbitragem, etc. Já antecipei a Vossa Excelência o relatório e o voto. O que se condena aqui? Os periódicos regionais Tranca e Gamela e o Aparecida trouxeram publicação de atos oficiais, mas, na verdade, o conteúdo das matérias era promover aqui, indiscutivelmente, fazer uma propaganda política do ex-prefeito. São exemplos, por exemplo, citados aqui na instrução. Marcos Galvão adquire novos equipamentos para a Santa Casa. Foi mais uma vitória do prefeito Marcos Oliveira Galvão. Marcão está de parabéns pelos investimentos que fez em seu departamento de comunicação. Tudo isso paga o dinheiro da prefeitura, né? E assim vai. São os exemplos, eu não vou cansá-los com vários exemplos aqui, todos eles elogiosos ao prefeito Marcão. Isso aqui, evidentemente, desvirtua a finalidade legal, e eu conheço, nego o provimento ao recurso.
Oswaldo Ferreira Melo, prefeito municipal de Presidente Venceslau, recorre também num contrato com a FT Construções de Comércio Tarabai. Razões não abalam os fundamentos da sentença recorrida. Houve publicação em jornal de grande circulação, mas faltou diário oficial. Compatibilidade do valor contratado com o mercado, também não houve pesquisa. Da mesma sorte, a questão da realização de despesas superiores aos valores ajustados sem formalização do ato administrativo correspondente. Conheço, nego o provimento, em discussão e votação, aprovado. Fundação Pro Memória de Indaiatuba, são contas anuais da Fundação. SDG entende que não se deva dar provimento ao apelo, que eu conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham, e, de fato, não há elementos para ensejar a reforma. Os desacertos em que se pautou a decisão combatida são graves. Inexistem nestes apelos razões novas capazes de alterar o juízo proferido. Regularização de pendências apontadas em exercícios anteriores, como neste, a providência extemporânea. Insuficiente a convalidação de atos praticados no passado. Nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Encerro minha breve participação. Retorno a palavra com muita honra ao conselheiro Renato Martins Costa. Em conjunto, senhor presidente, 38 e 39, dispensa de licitação por emergência, contrato, acompanhamento da execução contratual, Prefeitura de Jundiaí com a AFZ Construções, contenção da margem do rio Jundiaí. A instrução foi convergente no sentido da regularidade e o meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 40 a 42 em conjunto, senhor presidente. Deferido. Concorrência, contrato, apostilamentos, termo de aditamento e termo de encerramento de serviços. Prefeitura de Guarulhos com Milênio Serviços Técnicos, modernização e atualização do cadastro imobiliário da cidade. É o objeto. 2 representações sobre a matéria. A instrução é desfavorável. Não obstante alguns aspectos tenham sido afastados, outros permanecem e comprometem a regularidade da matéria. Refiro-me ao parâmetro de julgamento adotado pela administração para avaliação das propostas técnicas, o qual não se mostrou objetivo, como disposto pela fiscalização e também por SDG, matéria inclusive objeto de impugnação nas representações que acompanham os autos de contratação. Soma-se a essas irregularidades o problema relativo à publicidade do certame, uma vez que a origem alterou data para entrega e abertura de envelopes sem comunicação pública e geral a todos os interessados. Por fim, cabe registrar incongruência nos índices relativos à comprovação de qualificação econômico-financeira, que são dispostos de uma maneira em determinados itens do edital e de outra maneira em item do anexo 1, o que prejudicou, sem dúvida nenhuma, a formulação de propostas. Eu voto pela procedência das representações, pela irregularidade da matéria contratual, tomando conhecimento do termo de encerramento. Em discussão e votação, aprovado. Câmara Municipal de Palmital, é o item 43, contas de 2013, instrução convergente pela regularidade, o meu voto também assim conclui. Em discussão e votação, aprovado. Câmara Municipal de IEP, 2013, item 44. Apenas o Ministério Público posicionou-se desfavoravelmente, já que as contas estariam prejudicadas em razão da reincidência das incorreções quanto ao quadro de pessoal. Eu me permitirei, respeitosamente, divergir da conclusão desfavorável do MP e acompanhar aqueles que opinaram no sentido da aprovação. A Câmara editou uma lei, em fevereiro de 2013, que compôs o quadro de pessoal de maneira a criar 2 cargos efetivos e extinguir 2 cargos em comissão. Entretanto, permanece assessor jurídico, chefe do setor de pessoal e tesouraria como em comissão, o que não está certo. Não está certo. Só que o apontamento relativo a isso foi feito nas contas de 11 e de 12, que foram julgadas em abril de 14 e maio de 15, respectivamente. Então, não há tempo de provocar uma ação efetiva do administrador de 2013. Por esse ponto de vista, eu concluo pela regularidade com ressalva. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 45, Câmara de Campos Novos Paulista, exercício de 2012.
Aqui permanecem falhas e prática reincidente nessa Câmara, em especial aquela relativa a despesas com assessoria contábil, que igualmente contribuíram para a desaprovação das contas do exercício pretérito. Durante 2012, tais serviços foram contratados com 3 empresas distintas, que tinham, entretanto, entre si, um liame societário que ficou bastante evidente. Agregam-se a esse juízo desfavorável apontamentos quanto à prestação de serviços de processamento de dados, bem como falta de controle adequado em relação aos gastos com combustíveis. Acompanhando o Ministério Público e SDG, eu voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 46, Prefeitura de Redenção da Serra, contas de 2014. A instrução está dividida. Aqui um apontamento inicial que permeará a minha conclusão sobre a matéria. O município teve o seu prefeito cassado ao longo do exercício. Então, houve uma descontinuidade administrativa, na verdade, uma ruptura administrativa que acabou tendo consequências. Porém, a meu juízo, elas não se apontam com a gravidade suficiente para que proponha a vossas excelências a emissão de parecer desfavorável. Os números no ensino, pessoal e saúde são bons, a execução orçamentária se mostrou superavitária, déficit financeiro apurado do exercício anterior foi revertido para superávit, há abertura de créditos adicionais em volume expressivo, reconheço, 31,35%, porém, como indicam os números referenciados, sem grandes reflexos no equilíbrio das contas. Quanto aos demais indicadores contábeis, consigno que, muito embora o resultado econômico tenha se apresentado deficitário, o saldo patrimonial obtido no exercício foi positivo. Favorável também a diminuição da dívida de curto prazo, bem como existência de liquidez suficiente para fazer frente aos compromissos imediatos. Considerando a situação política administrativa do município, eu entendo como SDG, no tocante aos desacertos apurados nos processos de despesas, licitações e contratos, que se torna mais apropriado tratar dessas falhas separadamente, a fim de apurar mais detalhadamente os prejuízos causados, eventualmente, e efetiva responsabilidade de quem lhes deu causa. Voto pela emissão de parecer favorável, sem prejuízo de determinações e recomendações. Em discussão e votação, aprovado. 47, Prefeitura de Alumínio, contas de 2014. Alumínio teve déficit na execução orçamentária que não encontrou amparo no resultado financeiro igualmente negativo do exercício anterior. A propósito, o referido déficit financeiro aumentou em 2014 13,86%. Sobre esse panorama, observa a patente e negativa trajetória do setor, com histórico crescente de déficit nos últimos 3 exercícios. Em relação a 2014, especificamente, a municipalidade foi alertada por 5 vezes pelo tribunal, na função que o eminente procurador Júlio Marcelo ontem destacou que o TCU não seria babá do Poder Executivo para ficar emitindo alertas. Mas não é babá, não, é obrigação legal a emissão de alerta. Então, me parece que andou bem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao emitir os alertas referenciados. No tocante ao endividamento, dívida de curto prazo, a Prefeitura não possuía liquidez para fazer frente aos compromissos assumidos, e não foi diferente com a dívida de longo prazo, que subiu 32,09%. Aqui também compensações previdenciárias com resultado negativo concreto. Vejam, Vossas Excelências, mais de 6 milhões e 100 mil reais em multa, juros e condenações à Prefeitura por conta das compensações orçamentárias. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 48, embargos de declaração da Câmara de Piracicaba em decisão desfavorável de representação apresentada pelo Ministério Público Estadual. Eu conheço e nego o provimento, tendo em vista o inegável intuito de rediscussão de mérito. Em discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, com relatórios e votos individualizados de 49 a 54. Perfeitamente. Cuida-se de prestação de contas de repasses da Prefeitura de Osasco a diversas associações de pais e mestres de escolas locais.
Considerando os precedentes já estabelecidos nesta Câmara em relação à matéria, aquisição de material permanente de pequeno valor, pagamento de tarifas bancárias, eu voto pelo provimento, os valores são todos pequenos, com recomendações ao município. Em discussão e votação, item 49 a 54, aprovados. 55, recurso ordinário, prefeito de Rio Claro, negativa de registro de admissão de pessoal em 2012. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Conhecido. Não houve comprovação sequer de relação de servidores substitutos e substituídos. 508 cargos vagos de professor de educação básica, 34 de especial, 69 de ensino fundamental e 79 de educação física. 286 contratados. Isso no quadro efetivo. 286 contratados temporários. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 56. Também recurso, agora de Miguelópolis, contra negativa de registro de admissão com aplicação de multa. Instrução desfavorável. Conheço em preliminar. Plenário também. Houve uma arguição de cerceamento de defesa, que eu afasto, o tribunal comunica-se com o seu jurisdicionado com a publicação no Diário Oficial, e aqui até o interessado compareceu aos autos, constituiu advogado e tudo mais. Nenhuma comprovação quanto à necessidade das substituições, e destacou bem esse DG, que uma alegação de que foram admitidos os mesmos profissionais contratados em 2011 confirma o desprestígio à deliberação do TCA 15.248 do Tribunal, que determinou a realização de processo seletivo. Atenua apenas a responsabilidade do prefeito pelo fato das nomeações terem ocorrido em início de gestão, pelo que penso possa a penalidade ser afastada, daí eu votar pelo provimento parcial nesse sentido. Em discussão e votação, aprovado. 57, recurso da Fundação de Saúde de Americana e do seu ex-diretor superintendente contra a sentença que julgou irregulares admissões de pessoal em 2013 com multa. Instrução desfavorável, conheço em preliminar. Plenário também. Também aqui nenhuma comprovação quanto à necessidade. Critério de seleção utilizado, análise curricular e entrevista se mostrou inadequado, bem como, bem destacado na sentença combatida, o prazo de 730 dias para todas as contratações, com início em 2013 e término em 2015, se mostra excessivo e deixa nítido o caráter de permanência da necessidade da administração. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Também com relatórios e votos individualizados, 58 e 59, são casos iguais, senhor presidente. O regime próprio de previdência social do município de São José do Rio Preto recorre contra decisões que julgaram irregulares atos de revisão de aposentadoria de servidores. SDG opina pelo provimento. Eu conheço em preliminar e acompanho a conclusão. Aqui, o julgamento desfavorável decorreu da utilização de efeito cascata, né? Repique, saudoso repique, no cômputo das vantagens concedidas para cálculo e concessão de benefícios. Retiraram o efeito do repique, corrigiram o aspecto remuneratório. Nós vamos propor a vossas excelências o provimento dos recursos. Portanto, está em discussão e votação, aprovado o voto. 60, recurso ordinário da Prefeitura de Marinópolis contra a sentença que negou registro de admissão de pessoal, aplicando multa. Provimento é a posição de SDG. Conheça em preliminar. Plenário acompanha. Que o município pequeno, né, Marinópolis, fez um convênio com a União, programa de agentes comunitários, contratação feita por processo seletivo, só que consta do contrato de trabalho é por tempo indeterminado. Enquanto durar o convênio, fica o servidor contratado, sempre com a perspectiva da possibilidade do convênio ser rescindido. Mas essa necessidade é permanente, Então, uma admissão, um servidor admitido, no caso, uma servidora. Eu proponho a relevação da matéria, mas fazendo uma determinação ao município que crie um cargo para essa finalidade e lhe dê regular provimento por concurso público. É como voto. Em discussão e votação, aprovado. Recurso do ex-prefeito de Santo Antônio da Posse contra a sentença que negou registro de admissão de pessoal, aplicando-lhe multa. Não provimento à instrução. Conheço em preliminar. Conhecido.
que dengue. Só que o município já tinha, em 2011, constatado um número alto e realizado contratações temporárias para a função de agente de combate de endemias. Aí vem no exercício seguinte e admite agente de controle de endemias. Um ano é de combate, o outro ano é de controle. Só que não houve nenhuma mudança no perfil do município quanto ao número de casos, etc., que determinasse a contratação de mais gente nessa função. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário da Prefeitura de Guapiara contra a sentença que negou registro a 92 admissões por tempo determinado, aplicando multa. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Plenário com... Também aqui afasto a arguição de cerceamento de defesa, pelo mesmo fundamento do processo anterior. Não se demonstrou a situação urgente de excepcional interesse público. A regra da própria legislação municipal não foi atendida, já que não houve nenhuma justificativa prévia sobre a necessidade das contratações, e o critério de seleção, atribuição de aulas por pontuação, mostrou-se totalmente inadequado. Também aqui há 49 cargos vagos no quadro efetivo de servidores da Prefeitura. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 63, recurso de Garça contra decisão também de negativa de registro. Hoje estamos só com negativas de registro nos recursos ordinários. A instrução é pelo provimento, conheço em preliminar. Conhecido. O caráter excepcional aqui restou demonstrado. O recorrente, ao assumir o município no início de 2013, encontrou problemas tanto com a falta de professores devido ao afastamento diverso, como com a suspensão do andamento de concurso público realizado em 2012, em virtude de decisão judicial que transitou em julgado em janeiro de 2014, não havendo tempo para a realização de outro concurso público, tendo em vista o início do ano letivo, com a instrução do provimento. Em discussão e votação, aprovado. 64 e 65, em conjunto. Recursos ordinários contra a decisão que negou registro a admissões do município de Álvares Machado. 2 recursos, do prefeito e da prefeita interina. Houve aplicação de multa. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A alegação do prefeito de que não tem responsabilidade não merece prosperar, já que ocorreram contratações durante o período do seu mandato, não só da prefeita interina. Verifico ainda que contratar em caráter temporário é prática recorrente. Foi feito um levantamento no voto, Vossas Excelências podem verificar, desde 2003, tem um rosário aqui de contratações desse município. 87 contratações em Álvares Machado. É muita gente. Porém, a penalidade aplicada foi dimensionada abaixo da linha de execuibilidade da PGE, pelo que eu proponho o seu cancelamento, para tanto, dando provimento parcial. Em discussão e votação, aprovado. 66, recurso ordinário contra a decisão que negou registro de admissões de 2012, Prefeitura de Limeira. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. As razões recursais apenas fazem menção que os contratos de trabalho tiveram a finalidade de suprir carências, sem qualquer comprovação quanto a esse fato. Conforme destacado por SDG, a Prefeitura de Limeira, em 2009, estamos tratando de admissões de 2012, em 2009, fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual exatamente sobre as admissões temporárias, não dando a ele cumprimento desde então, pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 67, recurso contra a decisão que negou registro de admissões de 2012, Pirapora do Bom Jesus, médicos e professores. Negativa de provimento é a instrução. Conheço em preliminar. Plenário também. Comprovação não efetivada, tanto na área do ensino como na área da saúde. Na área do ensino, inclusive, alguns admitidos não estavam na lista de classificados. Tem uns que não estavam na lista de inscritos no certame. Enfim, 188 admissões, Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, não dá, não provimento. Em discussão e votação, aprovado. 68, recurso ordinário da Prefeitura de Campina do Monte Alegre, negativo de registro de admissão de pessoal e multa. Em discussão. Pelo provimento a instrução. Em preliminar, conheço. Conhecido. Os atos
contratação de uma enfermeira e de uma mãe social. Eu dou provimento. E tem multa ainda aqui. Pois é, eu dou provimento. Eu também. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu vou iniciar pedindo a retirada de pauta dos itens 69 a 77. É regimental, matéria fica adiada. E relato em conjunto os itens 78 e 79. Deferida, excelência. Em exame pregão presencial, ata de registro de preço, nota de empenho, bem como representação contra a licitação da Prefeitura de Casa Branca. O procedimento licitatório teve por objeto registro de preço para prestação de serviço de recapeamento asfáltico. A TJ e MPC manifestaram pela irregularidade da matéria e improcedência da representação. Com relação à representação, eu vejo que as críticas lançadas pelo representante com relação à CAT, apresentada pela empresa vencedora, não prosperam. O CREA de São Paulo atestou que consta dos seus assentamentos o acervo técnico do profissional que trata da ART referente aos serviços questionados. Além disso, a unidade de engenharia da TJ consignou que a empresa realmente atendeu ao disposto do edital. Superados esses questionamentos, remanesce impropriedade capaz de condenar a matéria, pois é inadequada a adoção de sistema de registro de preço para os serviços de engenharia licitados aqui, que não tratam-se de serviço comum ou de pouca complexidade. De acordo com o entendimento da TJ Engenharia, os serviços licitados não se coadunam com o sistema de preços, ressaltando que não há padronização quando se fala de restauração e recapeamento, pavimentação em diversos locais. Cada local existe um tipo de serviço e apresenta uma característica peculiar e demandaria projeto básico detalhado, e não se referem a serviços de pequeno reparo. Eu acompanho a instrução e voto pela irregularidade do pregão, data de registro de preço, a nota de empenho, bem como pela improcedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. O item 80 trata em análise termos de aditamento, apostilamento, referente ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos. A primeira Câmara já julgou irregular o referido contrato e o pregão presencial que o antecedeu. Fiscalização e MPC manifestaram-se pela irregularidade em face do princípio da assessoriedade. Considerando o princípio da assessoriedade, eu acompanho a instrução e voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu peço licença para relatar em conjunto os itens 81 e 83 da pauta. Deferido. Item 81, exame pregão presencial e contrato celebrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, fiscalização e a TJ se manifestaram pela regularidade. Item 82, se examina inexigibilidade de licitação e contrato firmado na Prefeitura Municipal de Cubatão e a empresa Viação Translíder Transportes Rodoviários e Logística Limitada para aquisição de passes escolares, fiscalização e a TJ pela regularidade. O item 83 cuida de termo de aditamento referente a contrato firmado pela Prefeitura de Salto. A licitação e o contrato já foram julgados regulares por essa Corte. Fiscalização e a TJ se manifestaram pela regularidade. Eu encaminhei relatório e voto a Vossas Excelências. Em todos eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. O item 84, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental. Eu relato agora o item 85. Contas da Câmara Municipal de Nantes, referente ao exercício de 2014. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu observo que os apontamentos destacados pela fiscalização referem-se a 2 cargos em comissão existentes no quadro de pessoal. Eu friso que o referido quadro é composto apenas por 6 servidores, sendo 4 efetivos e 2 comissionados. E considerando a pretensão do responsável noticiado que está apresentando o projeto de lei para a extinção do cargo de assessor legislativo e as razões defensórias, eu entendo que a matéria pode ser relevada e com a reiteração de recomendação.
Nesses casos, eu vou votar pela regularidade da Prefeitura de Nantes, reiterando recomendação. Prefeitura não, Câmara de Nantes, me desculpe. Câmara de Nantes, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Item 86, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental. Item 87, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Dolcinópolis. Os responsáveis foram regularmente notificados, não trouxeram justificativas. A TJ, MPC e STG opinaram pelo parecer desfavorável. Aqui a instrução da matéria demonstra a existência de diversas falhas capazes de comprometer os presentes demonstrativos. Refiro uma situação econômica e financeira da Prefeitura, porque a execução do orçamento apresentou um déficit de 14,77%, sem amparo em resultado financeiro do exercício anterior. Esse déficit financeiro denota uma situação negativa considerável, pois equivale praticamente a 4 meses de arrecadação da Prefeitura. Outro fator desabonador refere-se ao insuficiente pagamento de precatório. E, por fim, também para contribuir para o juízo negativo dos demonstrativos, destaca-se a questão relativa ao gasto com pessoal, que houve a criação de 19 vagas, 9 cargos, quando já apresentava índice de receita corrente líquida, índice de gasto de pessoal de receita corrente líquida, equivalente a 54,15%. Nesse cenário, acompanho a TJ, MPC e SDG e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à Prefeitura de Dolcinópolis, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 88 também, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Matéria fica adiada. 89, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Emilianópolis. O município aqui cumpriu os principais índices constitucionais avaliados por essa Corte nos processos de contas anuais. Quanto ao resultado da execução orçamentária, observe-se que foi deficitário em 1,96%, gerando uma liquidez de curto prazo de 63 mil, quantia pequena se comparada a um mês de arrecadação, que é quase 630 mil, desculpa, quantia pequena se comparada com um mês de arrecadação, que é 1 milhão. A dívida de curto prazo sofreu forte diminuição em relação ao exercício anterior, bem como também diminuiu a dívida de longo prazo. Nesse cenário, na esteira de manifestação de ATJ e SDG, eu vou propor a emissão de parecer prévio favorável às contas de Emilianópolis 2014, com as recomendações necessárias. Em discussão e votação, aprovado. 90, trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados ao GEPROM pela Prefeitura de Buritama no exercício de 2010. SDG pela rejeição dos embargos. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Rejeito os embargos. Em discussão e votação, aprovado. 91, recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregular apartado das contas da Prefeitura de Franca. O juízo de irregularidade proferido no decisório recorrido fundamentou-se na afronta ao artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, tendo em vista que as despesas com remuneração excederam ao teto aplicável aos servidores públicos municipais, no caso, subsídio do prefeito municipal. SDG manifestou-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, no relatório que encaminhei previamente a Vossa Excelência, cito jurisprudência do Tribunal no sentido do não essa matéria é irregular e voto pelo provimento parcial do recurso, mantendo-se o juízo de irregularidade da matéria, mas afastando-se a multa aplicada ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 92, inconformada com a sentença pelo qual foi julgada irregular prestação de conta dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Botucatu, a Liga Botucatuense de Futsal no exercício de 2009. A Prefeitura de Botucatu interpôs recurso ordinário, SDG pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, a falha aqui é similar às outras já ocorridas e julgadas irregulares pela
essa casa no exercício 2007 e 2008. Contudo, segundo o documento acostado às folhas 454 dos autos, o responsável apontou várias irregularidades, comunicando à entidade para que adotasse as providências necessárias, o que não ocorreu, motivo pelo qual eu entendo que possa ser afastada a multa, mantendo a irregularidade. Então, meu voto é pelo provimento parcial para afastar a pena de multa ao responsável. Perfeitamente. Está em discussão, em votação, aprovado. O voto da relatora. Continua com a palavra. E, por último, item 93, em exame um recurso ordinário interposto pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida instituição relativas ao exercício de 2008. O juízo da irregularidade proferido no decisório recorrido fundamentou-se na concessão de gratificação de encargos especiais a alguns servidores comissionados, SDG, pelo provimento do recurso. Em preliminar, recursos internos, dele conheço. Conhecido. No mérito, de acordo com o relatório e voto encaminhados a Vossa Excelência, entendo que o apelo comporta provimento, considerando que o pagamento de gratificação desses encargos está amparado pelo artigo 98 da Lei Complementar 25 de 2007. Além disso, nessa fase processual, a recorrente apresentou justificativa para os atos concessórios de cada benefício. Nós estamos falando aqui de contas de 2008, e eu observo que as contas de 2009 e 2010 já foram julgadas regulares por essa Corte. Em face do exposto, meu voto é pelo provimento do recurso. Relator, dá provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, indago o doutor Celso Matuque, procurador de contas, se deseja vista de alguns processos. Senhor presidente, não há interesse. Não há interesse do Ministério Público. A palavra é dos conselheiros. Se desejarem se manifestar ao final, não havendo interesse, desejo boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.